você não será envergonhado. Olha o que diz em Esther, capítulo 3, 6. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império Xerxes. E o capítulo 6 diz assim: Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que havia conspirado para assassinar o rei Xerxes. E então o rei diz: Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: Nada lhe foi feito. E aí, no 4, o rei perguntou: Quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais responderam: É Amã que está no pátio. Façam-no entrar, disse o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: O que se deve fazer ao homem a que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: Ao homem, o rei, que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam o manto do próprio rei, um cavalo que o rei montou, que ele leve o brasão do rei na cabeça. Olha só como Deus faz as coisas. Mardoqueu, ele era primo da rainha Esther, né? Se você não conhece a história da rainha Esther, é uma história lindíssima. Tá em todo o livro de Esther, no Velho Testamento, vale a pena você ler. E aqui, Mardoqueu, ele vivia na porta do palácio. Ele vivia ali observando tudo. E ele era um homem judeu. E Amã ficava muito irritado com Mardoqueu, porque Amã era uma autoridade. E quando Amã passava, todas as pessoas se curvavam, mas Mardoqueu não se curvava, porque entre os judeus eles sabiam que só se deveria curvar diante do Deus único, poderoso e verdadeiro, não é? E prestar honra a não ser que fosse rei. Mas o povo se curvava e Amã se sentia engrandecido por isso e ficava muito irritado com Mardoqueu. E planejou a morte de Mardoqueu, planejou o enforcamento, e ali então ele foi com um plano que foi mais adiante, mais malicioso ainda. Ele pensou: eu vou matar só esse judeu? Não, vou exterminar todos os judeus aqui no reino Xerxes. Mas Mardoqueu, ele tinha uma conta, um saldo positivo, digamos assim, com o rei. Um dia Deus permitiu que o sono do rei fosse tirado. Ele foi ler o livro das crônicas e descobriu que Mardoqueu havia livrado o rei de uma conspiração. E o rei pergunta: mas o que foi dado para Mardoqueu? Não foi dado nada. E aí manda chamar Amã, porque Amã era o braço direito dele. E aí, Amã, o que a gente faz com o homem aqui, a quem honra? Como que o rei pode honrar um homem assim? E aí Mardoqueu pensou que era ele e colocou as coisas, né, como se fosse um pedido para ele. Mas ele quebrou a cara feio, porque naquele dia Deus decidiu honrar Mardoqueu. A forca que estava preparada para Mardoqueu, tudo foi virado e o feitiço virou contra o feiticeiro, digamos assim, porque Amã, ele teve que honrar Mardoqueu por ordem do rei, foi para casa muito aborrecido, muito entristecido, e depois o rei ficou sabendo de todo o plano de Amã para tirar a vida dos judeus, para tirar a vida de Mardoqueu, e aconteceu que Amã é que foi enforcado ali naquela forca que foi preparada. Sabe o que a gente aprende aqui? A gente aprende que vale a pena se manter na posição, mesmo quando a gente corre risco. Vale a pena viver uma vida de integridade. Mardoqueu, ele foi um homem íntegro. Ele fez o bem para o rei e em nenhum momento ele foi lá lembrar: ó, eu fiz o bem ao rei e ninguém me deu nada. Ele não foi cobrar nada, não. Em nenhum momento. Então vale a pena você fazer o bem, porque no tempo certo, quando você menos esperar, o bem ele vai retornar para você. Vale a pena você se manter na posição, porque mesmo quando tentarem, planejarem te envergonhar, arrastar o teu tapete, tem um que olha por você. Confia no Senhor, porque Ele vai olhar por você,
vai te guardar, vai te dar proteção. Clame a Deus por blindagem espiritual. Clame a Deus por proteção do inimigo, porque o nosso inimigo é um só, mas ele tem vários secretários. Então, clame a Deus, tenha sabedoria nas suas palavras, na sua fala, toda a tua atitude que seja com a orientação do Senhor, como foi de Mardoqueu. Mardoqueu não era um homem submisso, Mardoqueu buscava ter sabedoria, e Mardoqueu ele foi honrado no devido tempo. Mardoqueu foi honrado, e no fim da história a gente vai ver que Deus ele deu livramento a todo o povo judeu, porque aqueles que queriam exterminar os judeus, que eram, né, as pessoas que serviam a Deus naquele tempo, as pessoas que queriam exterminar os judeus, elas é que foram exterminadas. Então Deus ali guardou o seu povo, e é assim que Deus faz hoje, nos dias de hoje também, e Ele pode fazer na sua vida, te livrar de ser envergonhado injustamente, te livrar da injustiça, te livrar da mão do homem maldoso, fraudulento. É isso que Deus pode fazer na sua vida, meu querido, minha querida. Então somente se coloque na disposição do Senhor, se coloque na posição, não chuta o balde não. Às vezes a gente pensa assim, a dificuldade está tão grande, eu não sou reconhecido por nada, eu vou largar tudo, não é? Essa expressão, chutar o balde, vou largar tudo? Pois é, mas Deus não quer que você faça isso. Deus, Ele quer que você permaneça, porque Ele é aquele que vai te ajudar a vencer todos os desafios, e um dia Ele vai te surpreender com uma linda vitória, com um cumprimento de promessa, né? Mardoqueu, ele não esperava, né, ser honrado. Provavelmente ele não esperava. Quando que ele ia pensar que o rei ia ter tempo para ler o livro das crônicas, que era o livro onde ficava tudo registrado o que acontecia no reinado? Quando que ele ia pensar isso, que o rei ia ter tempo para fazer isso? Não, mas Deus fez com que isso acontecesse. Ele foi honrado. Deus também tem honra para sua vida. Fica firme na posição. Não desanima, porque Deus tem vitória para você. Fica você na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.